Você vai ver pessoas fazendo perguntas similares a essa, como é o caso de Asaf nos Salmos. Então, várias pessoas sempre questionaram a Deus por causa da injustiça, por causa da pobreza, por causa das doenças. E esse questionamento, desde que seja sincero e com o espírito de adoração, não é pecaminoso. Nós questionamos por quê? Porque não entendemos. E Deus com certeza nos dará respostas. E nós começamos a ver respostas no livro de Malaquias. Perguntas como essa eram feitas nos dias de Malaquias, e por isso o profeta trouxe essa mensagem que vamos estudar hoje, que mostra uma resposta de Deus à indignação do povo. Ao povo que falava assim: onde está Deus em minha injustiça? Deus dá a sua resposta. Através então das palavras de Malaquias, nós podemos ver Malaquias basicamente dizendo, a mensagem de Malaquias, que nós vamos estudar hoje para o povo, basicamente é a seguinte: vivam a vida de vocês olhando para aquele dia, para o dia final, quando Deus trará o verdadeiro juízo sobre a terra, porque esse mundo realmente é injusto. Basicamente essa é a mensagem que veremos em Malaquias hoje. Quando lemos Malaquias então, capítulo 3, versos 13 a 15 primeiro. Nós temos o nosso sermão hoje dividido em 3 blocos. No primeiro nós vamos estudar os versos 13 a 15, no segundo os versos 16 a 18 e no terceiro capítulo 4, versos 1 a 3. Tá? Então são 3 blocos, coisa rápida, fácil para a gente entender. Primeiro nós vamos ver aqui a murmuração dos infiéis. Por que infiéis? Porque aqui você tinha fiéis que faziam as perguntas, mas você tinha principalmente infiéis que faziam perguntas. Porque no livro de Malaquias nós vemos muitos infiéis pedindo a justiça de Deus. Nós pregamos isso no nosso segundo tema, na nossa segunda quarta-feira do mês de agosto. E agora nós vemos aqui perguntas que aparentemente são dos infiéis, pela forma como o texto é construído. E depois, é claro, nós teremos o remanescente se manifestando, que são os fiéis. Mas vamos lá. Murmuração dos infiéis, capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis, diz o Senhor: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essas palavras aqui são palavras muito duras, e a Bíblia apresenta como palavras de quem? De pessoas que murmuravam na presença de Deus. Quando você começa o diálogo, aqui o diálogo diz assim, né, que é Deus falando com Malaquias. E Deus falou para Malaquias o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim. E quais eram as palavras duras do povo? Porque o povo falava: o que nós temos falado para ti que é tão duro? E aí a resposta de Deus eles diziam: inútil é servir a Deus, inútil é servir o Senhor, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Que nos aproveitou? O que aproveitou? Fomos fiéis cumprindo a lei, nos vestimos de luto, nos humilhamos. O que nos adiantou fazer isso na presença de Deus? Verso 15: ora, pois nós reputamos por felizes quem? Aquele que anda de luto e guarda os mandamentos? Não, por feliz o soberbo. Nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam, nada acontece com eles. Então a pergunta dessas pessoas, ela tem sentido com muitos questionamentos que nós fazemos hoje. E é sobre isso que eu quero estudar um pouco com você. Quando a gente vê essa parte, nós vemos o povo murmurando pela aparente falta de justiça divina. Porque eles falavam assim: olha, nós guardamos a lei, nós nos humilhamos, nos vestimos de preto, de luto, igual hoje aqui. Choramos na presença de Deus. E por que Deus não age na nossa vida? Mas Deus deixa lá o soberbo prosperando, o ímpio se dá bem, o ímpio muitas vezes até zomba de Deus, não acontece nada com ele. Essas eram as palavras daquele povo. O desânimo então deles, quando você olha para o mundo de uma forma humanista e sem pensar na mensagem bíblica, era um desânimo genuíno. Pois os que desafiam a Deus, que são os soberbos, parecem mesmo estar em segurança em muitos momentos. Às vezes você vê
Até estranho que eu vou falar, mas até bandido prospera. Nossa política aí tem tanto bandido que está milionário, né? E o povo trabalhando 12 horas por dia e passando tantas necessidades. O salmista Asaf, ele enfrentou esse mesmo dilema. Eu já falei isso antes. E eu queria ler uma passagenzinha lá do Salmos capítulo 73. Se você puder, marca com a Bíblia. Tem Bíblia que tem uma fitinha assim, você marca aqui no Malaquias. E aí você abre lá no Salmos. No capítulo 73. Salmos capítulo 73 é um salmo de Asaf. E nesse salmo, o Asaf, ele também questiona Deus. Ele não usou palavras muito diferentes das palavras do povo ali, que estava junto com Malaquias. Ele fala assim, capítulo 73, verso 3. Olha o que Asaf diz. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha só, se você ler todo o salmo, você vai ver que o homem estava indignado mesmo. O Asaf não se conformava com o crescimento do injusto e com o sofrimento dele. E Asaf era líder de canto dentro do templo. Ele era um levita, um homem de Deus. E ele aqui ele fala, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele fala isso. Então a atitude daquele povo, muitas vezes a nossa hoje, é semelhante à de Asaf. E um dos pecados que muitas vezes cometemos é quando fazemos isso sem estarmos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós nos indignamos fazendo a vontade de Deus, Deus ele está entendendo. Agora, se não fazemos a vontade de Deus, ele não se indigna com a nossa indignação, mas ele se indigna pela nossa falsidade, pela nossa falta de coerência, pela nossa falta do desejo de fazer a vontade dele. Porque quem faz a vontade dele sofre, vai questionar mesmo, vai falar, Deus, me ajuda, me acode, por que só eu? Todo mundo está bem aí, eu estou mal. Agora, aquele que não faz a vontade dele, tem o que para questionar? Então, na época de Malaquias, por exemplo, e o livro de Malaquias mostra muito isso. Quem esteve estudando conosco todas as quartas-feiras, teve essa visão. Um dos pecados dos sacerdotes é que eles não faziam distinção, por exemplo, entre o caminho da santidade e o caminho do pecado. Quem já estudou conosco sabe que aquele livro de Malaquias, eles falavam, pois nós estamos cansados de adorar a Ti, estamos cansados de oferecer sacrifício. Eles não estavam muito preocupados com o caminho certo e o caminho errado. Para eles parecia que eles viviam naquela época o que muitos vivem hoje. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Você pode estar vivendo de acordo com a Bíblia, ou vivendo de acordo com a tua vontade, você vai chegar em Deus do mesmo jeito. E essa é uma ideia errada. Para eles, qualquer sacrifício era aceitável, e a Bíblia mostra que não é assim. Lá em Gênesis capítulo 4 já se mostra isso. Porque Abel ofereceu um sacrifício e Deus aceitou. Mas Caim também ofereceu um sacrifício. Deus aceitou? Não aceitou. Porque nem todo sacrifício é aceitável perante Deus. Aqui nós vemos que, quando você volta lá para Malaquias, no capítulo 3, eles diziam assim, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor. Eles, muitas vezes, realmente se vestiam de luto, uma aparência externa de piedade, de arrependimento. Mas inteiramente eles não sofriam pelo pecado e não mudavam de vida. Veja bem, não adianta nada você vir à igreja, você dar ofertas, você ser fiel guardando o sábado, não bebe café, não come porco, prega evangelho, se o seu coração estiver corrompido na presença de Deus. Você tem que pedir para que Deus mude o seu coração, porque internamente é que temos que sofrer, internamente é que temos que nos vestir de luto e buscar a presença de Deus. O problema é que hoje, muitas igrejas têm pastores que também passam a mão em cima do pecado. Os próprios líderes da igreja dizem que não tem problema não, porque Deus te ama. O que Deus quer é que você seja próspero, Ele quer que você vença. Deus quer te dar a vitória contra as maldições. Nós estamos aqui na corrente, nós estamos aqui no caminho, nós estamos aqui no Vale do Sal, nós estamos o óleo ungido, a árvore ungida, a vassoura ungida, o pano ungido, é o cobertor ungido, é o lençol ungido, é o travesseiro. É tanta unção que eu acho que vai faltar até óleo no mercado. É por isso que o óleo está tão caro, de tanto que estão ungindo as coisas. Não é possível um negócio desse. Mas o que acontece? O que eu estou basicamente dizendo para vocês é que muita gente está pregando um caminho fácil. O caminho de Deus, eu vou te dizer a verdade, se você o ama, não vai ser um fardo para você, vai ser fácil por amor a Deus. Mas para quem é pecador, o caminho de Deus é difícil. E todos somos pecadores, né? Todos somos. Mas quando você está com Deus, Deus te dá força na caminhada. Agora, quando você não está com Deus, aquilo é um fardo danado.
E daí você fala, não, vou ver o meu caminho fácil. E o seu caminho fácil é o caminho do homem. Cuidado com isso. Deus não quer só fazer com que você vença as dificuldades do dia a dia. Ele quer que você ande nos caminhos dele, para você um dia herdar, assim como eu, todos nós, a salvação e a vida eterna. Então, o que nós podemos ver aqui é que o dever dos sacerdotes seria ensinar ao povo de Deus, por exemplo, que está em Ezequiel 44. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia para ler comigo, Ezequiel 44. Eu tenho o texto aqui na minha frente, mas eu quero ler com você. Ezequiel capítulo 44, no verso 23. Ezequiel capítulo 44, verso 23. Aqui em Ezequiel capítulo 44, versículo 23, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. O que Deus quer é que os seus sacerdotes, os seus pastores, não fiquem passando a mão na cabecinha do povo, falando assim: agora eu vou ser o pastor coach e vou te ensinar a vencer na vida. Agora eu vou te ensinar a ser rico. Agora eu vou te ensinar a ser próspero. Isso até pode ter o seu lugar, até pode, sei lá. Mas eu te digo uma coisa: o que Deus quer é que a obra dele esteja baseada em ensinar o que é certo e o que é errado, o caminho correto e o caminho que não é correto, fazer diferença entre o puro e o impuro. É isso que Deus quer. Agora, será que nós estamos dispostos a ouvir isso? Porque na época de Malaquias muitos reclamavam realmente: olha, o ímpio está prosperando e eu estou padecendo, eu guardo a lei e me visto de luto. Tudo bem, às vezes guarda a lei e se veste de luto só exteriormente, porque o coração não está circuncidado. Até o prepúcio estava, mas o coração não está. O coração não está entregue a Deus. E a pessoa que exteriormente se veste de luto e exteriormente é obediente, ela não vai prosperar mesmo. Ela vai ver o ímpio prosperar e vai ter muita inveja dele, mas muita inveja, porque o ímpio vai prosperar, não porque Deus dá a prosperidade, porque o diabo pode dar prosperidade para as pessoas também, e aquele que é morno, que está em cima do muro, ele vai afundar cada vez mais, porque ele é morno, porque ele não vive no caminho correto. Então busque viver no caminho de Deus. Espero que esse não seja o seu caso. Na realidade aqui há um contraste, porque quando você olha Malaquias, mesmo Malaquias capítulo 3, verso 10, que foi tema da nossa semana passada, aqui fala da fidelidade do povo. Se o povo fosse fiel nos dízimos e nas ofertas, o que Deus fala? Ele faz um desafio de certa forma ao povo, porque ele fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, Deus estava falando: eu vou derramar bênção sem medida sobre você. Mas o povo não tinha bênção, sabe por quê? Porque eles realmente guardavam a lei. Eles se vestiam de luto, mas faziam isso só exteriormente, só, como diz o ditado popular, para inglês ver. Eles não faziam de coração para que Deus visse. E aí está o problema. Devemos servir a Deus é algo que tem que vir de dentro, de coração. Devemos servir a Deus, pois essa é a coisa certa a fazer. Nós não devemos servir a Deus porque seremos recompensados por o servirmos, mas devemos servir porque Ele nos ama, porque Ele nos criou, porque Ele nos dá vida e nos promete a eternidade. É triste quando um servo de Deus faz o seu trabalho sem qualquer entusiasmo. E às vezes as pessoas até veem na igreja, mas veem assim com uma tristeza, uma dor, como o pessoal da época de Malaquias que falava: nossa, mas esse culto aqui é cansativo, está muito chato, muito chato. É triste isso. Ou seja, as pessoas muitas vezes, elas executam as tarefas, vêm à igreja, porque se sentem obrigadas, ou porque acham que vão ter alguma vantagem com isso, mas não por amor a Deus. Deus quer que você faça tudo por amor. Nós não deveríamos murmurar por não entendermos o que acontece conosco. Como verdadeiros cristãos, não deveríamos murmurar por causa da aparente injustiça. Você pode conversar até com Deus, mas você não deve murmurar com outras pessoas.
mas nós devemos nos alegrar naquilo que sabemos, na razão da nossa fé, Cristo Jesus, que morreu por nós e nos promete salvação e vida eterna. Segundo ponto, Malaquias capítulo 3, a partir do verso 16. Quero ler com você agora. Malaquias capítulo 3, versos 16 a 18. Vamos ler a nossa segunda parte para falar sobre o remanescente fiel. Aqui fala assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, diz Deus, particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vejam bem, se lá no verso 14, a ideia é inútil te servir, guardar seus mandamentos e se vestir de luto, porque o soberbo e o ímpio prosperam. Aqui no verso 18 ele fala assim: olha, mas naquele dia vocês irão ver a diferença de um para o outro. Ali vocês saberão qual é a recompensa final do justo e qual é a recompensa final do ímpio. Os crentes, que é o remanescente fiel aqui de Malaquias, eles eram aqueles que se animavam no Senhor. No meio desse remanescente, havia um grupo de crentes verdadeiros que permanecia fiel ao Senhor, mesmo em meio à injustiça. E os fiéis, mesmo em meio ao sofrimento e à injustiça, eles permanecem fiéis, porque eles confiam que eles têm o Senhor dos Exércitos ao seu lado. Eles temiam ao Senhor e o reverenciavam. Eles o adoravam como Deus Todo-Poderoso. Eles não tinham medo. Eles se encontravam muitas vezes não para murmurar e falar: está vendo lá, ó, o ímpio está prosperando. Está vendo? Aquele ali não vai na igreja, aquele não guarda os mandamentos de Deus, e ele está bem na vida, e eu estou aqui sofrendo guardando os mandamentos. Eles não se encontravam para isso, mas eles se encontravam para se encorajar mutuamente, para edificar uns aos outros, para falarem do Senhor e de suas promessas. Eles não tinham medo de que Deus ouvisse o que eles tinham a dizer, porque tudo o que eles diziam era para a honra e glória de Deus. Por isso que o verso 16 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E olha, aqui Deus ouvia, mas não repreendia. Aqui diz assim: havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, esse remanescente fiel, ele falava, Deus ouvia, e Deus escrevia o seu nome no memorial, no livro, para lembrar deles no grande dia do juízo. Então, eles eram pessoas que provavelmente não eram um grupo muito grande, porque o remanescente de Deus nunca foi um grupo muito grande. Às vezes você vai para uma igreja e você fala: essa igreja aqui não é boa porque não tem muito membro. Que ideia mais errada! A igreja ela pode às vezes ter poucas pessoas, mas se ali estiver um remanescente fiel que busca a presença de Deus, ali estiver a verdade sendo pregada, você pode ter certeza que Deus está ali, porque Deus não está em aglomerações. O próprio Jesus disse que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Nós temos que estar reunidos em nome do Senhor, não reunidos para vermos o espetáculo, mas em nome do Senhor. Então, é provável, como eu disse, que esse grupo não fosse muito grande. É possível que eles pensassem que a sua adoração nem tinha muito resultado, pois viam a injustiça. Mas Deus estava prestando atenção neles. Deus estava registrando cada palavra dos seus filhos. Talvez os vizinhos deles até zombassem deles por causa da fé, mas Deus se agradava dos fiéis. E hoje Deus também se agrada de você que é fiel, de você que o busca através da graça, da misericórdia. Deus, Ele se agrada de você. O memorial escrito ali não registrava os atos dessas pessoas, como as crônicas dos reis. Quando você vê, por exemplo, o livro de Esther, capítulo 6, versos 1 e 10, fala das crônicas dos reis da Pérsia. Nós temos o livro das crônicas na Bíblia, o livro dos reis, que registram o que? Atos, episódios da vida de governantes. O memorial de Deus não registrava atos. O memorial de Deus registrava o nome daqueles que se lembram de Deus, porque aqueles que se lembram de Deus hoje, Deus se lembrará deles naquele grande dia. Eles acreditavam que Deus, assim como cuidou de Abraão, e Abraão foi salvo pela fé,
Deus também poderia cuidar deles. E por isso que Deus tinha um memorial onde estava o nome dos seus servos fiéis. A ideia do memorial, do livro, aonde você tem o nome dos fiéis, ela está presente em outras partes da Bíblia. E eu gostaria de ler com você 3 passagens rápidas. Primeiro está no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 32. Por favor, abra aí a tua Bíblia. Êxodo capítulo 32, versos 32 e 33. Aqui, a Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 32, versículos 32 e 33, diz assim: Agora, pois, diz Moisés a Deus, perdoa-lhes o pecado, ou se não, ou seja, se o Senhor não perdoar o pecado do povo, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Aqui Moisés está falando do livro onde estava o nome dele, o livro onde Deus se lembrava de Moisés. E então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés era fiel, então o nome de Moisés não seria riscado. Se você for fiel, você pode ver a injustiça prosperar, mas Deus não riscará o teu nome no livro. Outra passagem é Daniel 12. Abra aí, por favor, a tua Bíblia. Em Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1, falando sobre os últimos dias, que é o tema de Malaquias nesse momento aqui. Nesse momento ele está falando sobre os últimos dias. E aqui, livro de Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, o nome da pessoa que está escrita no livro é o nome de quem é fiel a Deus, daquele que não peca contra o Senhor, como diz em Êxodo 32, 32 e 33. Mas também é o nome daquele que será salvo por Miguel naquele grande dia. Quem é Miguel? Nós, como adventistas, entendemos que Miguel é Jesus. A própria palavra Miguel é uma palavra hebraica que quer dizer aquele que é como Deus. E ele vem para salvar os filhos do seu povo. Anjo, por acaso, tem povo? Não tem. Quem tem povo é Deus. Então Jesus um dia virá para salvar. E ele vai salvar quem? Aqueles que estão escritos no livro das memórias, que está em Malaquias. Ou como diz o Apocalipse, e agora eu quero ler a terceira passagem que fala sobre isso. Apocalipse capítulo 20. Por favor. Abra aí a tua Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, no verso 12, aqui a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, vi também vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós temos o livro da vida. Esse livro da vida é o livro que terá o nome de cada pessoa que foi fiel a Deus. E Deus, em meio, como nós falamos na primeira parte do sermão, em meio aos infiéis que murmuravam, que Malaquias os alertava, havia o remanescente que conversava e louvava a Deus. E Deus falava que ouvia suas palavras e o nome deles estaria no memorial. Às vezes, em meio à injustiça social, nós perguntamos: Deus, onde o Senhor está agora? Só que se você for fiel, Deus ele está ouvindo as suas inquietações, as suas dúvidas, as suas dificuldades, as suas tristezas. E Ele escreve o teu nome no livro da vida, porque você aceitou o sacrifício de Jesus. Porque você escolheu ser fiel ao Criador dos céus e da terra. Então Deus ele escreve o teu nome ali, para que no dia do juízo, Ele possa te chamar, para que no dia que Miguel vai se levantar para resgatar os filhos do seu povo, Ele chame você e eu para vivermos com Ele juntos na eternidade. E essa é a recompensa do fiel. A recompensa do fiel às vezes não é ter uma grande casa, não é. Mas a recompensa do fiel é viver na maior de todas as casas, a mansão celestial, aonde Deus é o síndico. E Ele quer que você e eu vamos lá. Ele quer que nós vamos lá. Agora você quer viver lá com Deus ou não? Escolha tua. Muito bem, então Malaquias, ele chama aquele livro de livro memorial. O seu pensamento é que Deus não esquece de ninguém que crê. Por quê?
porque mesmo que ele viesse a esquecer, Deus sabe tudo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas mesmo que ele viesse a esquecer, ele escreve o nome da pessoa onde? Num livro de memórias, para não esquecer. Em meio à injustiça ao redor, isso deveria servir de consolo para eles lá na época de Malaquias e para nós hoje, como eu já disse. Porque Deus nunca esquece dos fiéis. E Ele não quer se esquecer também de nós, de mim e de você. Vamos para a parte final, a recompensa final em Malaquias. Abre aí para a Bíblia de novo em Malaquias, capítulo 4, a partir do verso 1. Aqui, capítulo 4, versos 1 a 3. Diz assim: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Nesta última parte, nós vemos a recompensa final dos justos e dos ímpios. O profeta, ele traz aqui a ideia do juízo final e demonstra de forma plena que o Deus que vê tudo, que sabe tudo, no dia final, Ele trará juízo a toda obra. Se lá no capítulo 3, verso 14, o povo falava: inútil é servir a Deus, porque o soberbo e o ímpio prosperam, e eu estou aqui guardando os mandamentos, me vestindo de luto, e estou sofrendo. Agora aqui no capítulo 4, a partir do verso 1, Malaquias fala: não é inútil não, porque Deus vai trazer juízo a tudo, a tudo. Nunca esqueça disso, Deus trará juízo a tudo, como diz em Eclesiastes capítulo 12, nos últimos 2 versículos. Malaquias então ele tinha usado uma figura, já em seu livro do fogo refinador, capítulo 3, verso 2, por exemplo, ele diz assim, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa dos lavadeiros. Ou seja, aqui no capítulo 3, verso 2, ele está falando sobre um fogo que purifica. Só que no capítulo 4, versos 1 a 3, porque ali Deus é comparado ao fogo do ourives, que purifica o ouro. Agora no capítulo 4, versos 1 a 3, não, é o fogo que destrói. Porque ele virá para trazer juízo sobre a terra, e o ímpio será totalmente destruído. No julgamento futuro, então, quando todos veriam então que há uma diferença entre o justo e o perverso. Malaquias aqui ele faz um paralelismo, identificando os justos como os que servem a Deus e o perverso como aquele que não serve. O justo não tem mérito, mas ele é poupado por Deus e ele terá salvação. O julgamento final então se baseia no relacionamento de cada pessoa com Deus. E esse é determinado pela resposta ao convite de Deus. Capítulo 3 de Malaquias, verso 7, por exemplo, diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus caminhos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que devemos de tornar? Deus ele faz o apelo: volte hoje para Ele. Não pense como as pessoas do passado pensaram. Não fique se apegando à injustiça de muitos heróis bíblicos. Não fique se apegando aos pecados que estão descritos na palavra, mas escolha você servir ao Senhor. Se você servir ao Senhor, se você hoje tornar a Ele, Ele vai fazer reconciliação com você, Ele vai tornar a você, e você estará com o nome no livro memorial e terá a salvação e a vida eterna. Agora, se nós ficarmos na pergunta: mas do que temos que tornar? Qual é o caminho? Se não quisermos seguir os caminhos de Deus, nós estamos nos autocondenando. Já os soberbos, todos eles, todos aqueles que cometem a perversidade, que se recusaram a se arrepender, eles não terão como fugir no dia do julgamento, como nós já lemos aqui. E como está no Apocalipse, eles não terão como fugir. O Senhor, Ele fala pessoalmente com o que teme o seu povo, e no dia do juízo, Ele dará recompensa a cada um, aos fiéis e aos infiéis. Isso é, os que se arrependem e anseiam
por ver Deus, irão triunfar em justiça. Aqueles que são soberbos e perversos serão destruídos, e não sobrará raiz nem ramo. Isso quer dizer o quê? Que não vai sobrar nada, tudo será destruído. Ou seja, os que se arrependem terão a salvação. Para eles, como diz aqui em Malaquias, a partir do capítulo 4, no verso 2, para eles, o sol, que traz o calor, que purifica, que fortalece, o sol ele será como um sol de justiça. E no livro de Isaías também fala um pouco sobre isso. Eles serão como bezerros, diz aqui na Bíblia, nos capítulos 4, versos 2 e 3. Como bezerros que foram soltos de sua estrebaria no dia de sol, que agora estão livres para brincar, para correr, para saltar, estão jubilosos pelo dia maravilhoso do sol e pela liberdade. Esta será a vida dos justos. A palavra sol da justiça ela aparece só nesse momento, e muitas pessoas ligam essa palavra, essa frase a Jesus. E realmente, quando Jesus aparecer na nuvem dos céus, aquele que é fiel, esse vai pular de alegria, como diz aí, como bezerros soltos no dia de sol. Ele estará feliz, porque a verdadeira liberdade se manifestará. A verdadeira liberdade ela só se manifesta quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus para buscar você e eu, para buscar o seu povo. Em toda a Bíblia, então, o termo sol da justiça, ele só aparece aqui, e ele aparece nesse aspecto salvador. No aspecto que mostra que Deus é o sol da justiça. E nenhum outro ser, nenhum outro Deus, nenhuma ideia humana pode fazer o que Ele pode fazer por você e por mim. Nos dar liberdade e alegria. Só Ele pode fazer isso. Para terminar, Malaquias ele conseguiu ver que as dúvidas do ser humano são muitas. No nosso primeiro sermão nós falamos que ele responderia em seu livro as 7 perguntas feitas pelo povo. E as 7 perguntas realmente ele respondeu. Que nós vimos, pelo menos, partes de algumas delas. Muitas vezes Malaquias ele respondeu as dúvidas, porque ele sabia que respondendo às dúvidas o povo iria crescer. Ou seja, o povo podia ficar maduro espiritualmente. Malaquias, ele não era contrário a perguntas, e nenhum de nós hoje deveria ser contrário a perguntas, porque a pergunta te faz crescer. Malaquias, portanto, ele lidou gentilmente com os questionamentos sinceros do povo de Israel. E Deus também, porque a resposta não veio só de Malaquias, ela veio de Deus. E Deus hoje, ele lida gentilmente com o questionamento daquele que quer a salvação. Que eu e você possamos querer a salvação. Porque se chegamos a Deus com dúvidas, Ele nos responde com amor, com graça. Em Malaquias 3, por exemplo, os versos 13 até o 4, verso 3 que lemos hoje, o profeta ele retorna a um tema que nós tratamos no nosso segundo sermão, que é o tema do juízo, está no capítulo 2. Mas quando ele retorna a esse tema agora, ele retorna falando sobre o juízo final. Será que nós estamos preparados para esse juízo? Essa era a pergunta do nosso terceiro tema, não era do segundo. Terceiro tema. Será que estamos preparados para o juízo final? Porque muitas vezes nós clamamos pela vinda de Deus, mas nós não estamos preparados para o juízo final. E é por isso que Ele não voltou ainda. Porque Ele tem misericórdia de você e de mim. Em todas as épocas, então, os crentes perseguidos ansiaram pelo desfecho dramático em que a ordem eterna de Deus seria estabelecida e o perseguidor seria aniquilado. Agora hoje, será que eu faço parte do perseguidor ou do perseguido? Pense nisso. Pense nisso. O profeta, ele deseja que cada pessoa se arrependa. Na realidade, o plano de Malaquias e o plano de Deus é que o mundo todo se arrependa para que haja salvação. Mas infelizmente isso não ocorre. E a alternativa é exatamente que o infiel será destruído. E para o infiel essa alternativa é inevitável. Malaquias ele não escreve para que o infiel tenha medo. Ele escreve para que o infiel mude de vida. Porque se não mudar, será totalmente destruído. Como nós já falamos, e como está aqui em Malaquias, não sobrará nem raiz, nem ramo. Aniquilação total é o que vai acontecer com aquele que não é fiel. E essas não são palavras para amedrontar, mas são palavras de advertência para buscarmos uma mudança de vida. Não é propósito de Malaquias então o temor, mas sim o tremor a Deus. Esse é o propósito. Não podemos duvidar do valor de Deus, nem da religião por causa da injustiça, mas devemos confiar que um dia Deus trará a perfeita justiça a essa terra.
Meu querido amigo, minha querida amiga, se você e eu somos servos de Deus, e se estamos desanimados por causa da injustiça, eu convido você a abrir a última passagem desta noite, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra aí, por favor, a tua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Abra aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. A partir do verso 1, aqui diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ou seja, importa que os homens considerem, cada um de nós que estamos aqui hoje, você que está aí na internet, eu que estou aqui na igreja junto com os meus amigos, com os meus irmãos, é importante que hoje os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos passar por lutas? Sim. Vamos passar por perseguições? Com certeza. Teremos dificuldades? Não há dúvidas. Mas importa que o dispenseiro de Cristo seja encontrado fiel. Todavia a mim, diz Paulo, muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Você vê hoje as lutas, as dificuldades, os problemas? Não julgue que Deus não ouve, não julgue que Deus não vê, não julgue que Deus não age, porque você está fazendo um julgamento precipitado antes do tempo, porque só Deus é digno de juízo. Nós não fomos trazidos para julgar. O próprio Cristo disse que a missão dele era buscar e salvar o perdido. Ele, quando esteve andando aqui entre os homens, ele não andou para julgar a humanidade, ele andou para salvar. E nós, como dispenseiros da multiforme graça de Cristo, devemos andar aqui para proclamar o Evangelho às pessoas, e não para julgarmos, não para julgarmos irmãos, não para julgarmos os erros, não para julgarmos pastores, não para julgarmos a igreja. Nós devemos andar aqui para sermos os dispenseiros da graça. Quem vai julgar é Deus. Então não cometa o erro de julgar antes do tempo, porque no tempo certo Deus trará o julgamento correto. Como diz aqui: portanto não julgueis antes do tempo, verso 5, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Espere o louvor da parte de Deus. Não espere o louvor da parte dos homens. Não espere o louvor da parte da igreja. Não espere o louvor da parte da família. Eu sei que é duro ouvir isso que eu estou falando. É duro, porque eu também sou ser humano. Eu também às vezes quero o louvor da parte do homem. Às vezes eu também quero o louvor da família. Às vezes eu também quero o louvor da igreja. É duro ouvir isso. É duro às vezes você achar assim: nossa, mas eu estou fazendo tudo certo. E por que o ímpio prospera e eu sofro? Por quê? Eu sei que é duro. Eu não estou falando aqui sem conhecimento de causa, porque eu também tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades. Só que eu hoje, mais do que nunca, quero confiar em Deus, porque um dia Ele trará juízo sobre todas as coisas. E quando Ele trouxer juízo, Ele fará o julgamento correto, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece tudo, a gente só conhece superficialmente. E mesmo que seja necessário padecer pelo nome de Cristo, que venhamos a padecer, mas que o nome de Cristo seja exaltado em nossa vida, para que estejamos escritos no livro memorial e possamos herdar a coroa da vida por ocasião da vinda de Miguel, o grande príncipe que virá para buscar o seu povo. Tenha esse pensamento na sua vida, no seu coração, você que está aqui hoje conosco na igreja do Carrãozinho, você que está vendo no Facebook. Busque colocar a sua vida totalmente, integralmente nas mãos de Deus. Ele vai abençoar você. Eu tenho essa esperança. Eu tenho a esperança de que eu, minha mulher, meus 2 filhos, o Daniel e a Beatriz, eu tenho a esperança que meu pai, a minha mãe que já dorme no Senhor, eu tenho a esperança que nós iremos herdar a salvação e a vida eterna. Eu ainda oro por pessoas da minha família que ainda não aceitaram Jesus, como é o caso do meu sogro, por quem eu orei hoje. E você também tem que orar por pessoas que ainda não aceitaram Jesus.
para que você e a sua família, como é o plano de Deus, como era o desejo de Malaquias, para que o mundo todo possa aceitar a salvação e a vida eterna. Então não desista de Deus, pois Deus nunca desistirá de você. Nessa noite eu faço um apelo a você: confie plenamente no juízo de Deus. Não faça julgamento de Deus, mas deixe Deus ser o juiz. Pois se você deixar, Ele será poderoso e Ele um dia manifestará o seu juízo para salvar você e eu, para juntos herdarmos a salvação e a vida eterna por Cristo, e se formos os dispenseiros da graça. Se nós fizermos aquilo no qual os israelitas falharam lá no passado, se nós cumprirmos a missão de levarmos o Evangelho, muitos estarão conosco no céu, não por causa de nós, mas por causa da graça de Cristo, que iluminou a nossa vida. E a luz de Cristo, através de nós, ilumina a vida de outras pessoas.